tudo bem com vocês? Desejo e espero que vocês estejam ótimos. Para mim já é uma satisfação, né, ter vocês aí do outro lado, nos acompanhando, assistindo os nossos episódios. E quero fazer um pedido do fundo do meu coração. Se inscrevam no canal, compartilhem, mostre aí para as pessoas próximas, para os seus amigos, que existe esse canal, que ele está falando de proteção veicular, seguro convencional, falando principalmente de regulamentação, né? A gente está aí nesse processo tão importante. E adivinha, nós vamos falar novamente da regulamentação nesse processo. Existe uma fase muito importante acontecendo agora. É a fase do cadastro das associações. Então, todas as associações que estão interessadas no processo, neste momento, algumas estão na correria, outras estão calmas, tranquilas, serenas, né? Organizando os documentos, outras já estão tranquilas, já fez o cadastro. Inclusive, né, até contei para vocês aqui em um episódio que algumas até postaram, colocaram lá, realizamos o cadastro, né? Isso é bom, é um ponto positivo, né? Porque elas estão dando um retorno aí que estão participando do processo. Mas tem uma que até agora a gente não ouviu falar nada, não contou nada, não falou se fez, se não fez. E aí, assim como vocês, eu também quero fazer essa pergunta nesse momento. E eu quero saber, junto com vocês. Alessandro, cadastrou ou não cadastrou? O povo quer saber. Cadastrado. Cadastradíssimo. Cadastradíssimo. Não Conforme falou manda a lei. nada, ficou quietinho. O que acontece? Essa fase de cadastramento é uma fase processual. É um processo que a SUSEP, né, devido à lei, instituiu uma resolução que abriu o cadastro das associações, mas é uma coisa normal. Ah, não é aquele momento, já cadastrei, tô dentro e a coisa vai acontecer. Pois é, né? Nós temos visto aí no segmento algumas manifestações que exaltam esse cadastramento, Essa associação com a SUSEP, né? essa associação com a SUSEP, de uma maneira que precisa ter um pouco de cautela. O prazo de cadastramento, né, e o qual o Movimento Mais Brasil já fez esse cadastramento, Sim. Que está aí vencendo agora, é uma parte do processo do regramento que virá pela frente. Então, quando você faz o cadastramento lá, você está demonstrando a boa-fé da associação em seguir as regras que virão pela frente, ótimo. com transparência para o consumidor. Muito bom. Mas isso não dá aval, né, do não jeito é 1, 2, 3, tá valendo. do jeito que estão colocando aí no mercado, na internet, né? Não é isso. É um pedaço, é a primeira fase de um processo que ainda tem muita coisa para acontecer. E você me falou agora, e algo que eu já iria te perguntar. Você falou tem um prazo vencendo. Realmente existe uma data, as pessoas estão conscientes e cientes dessa data, que tem que fazer esse cadastro até esse período? Olha, isso está definido na lei complementar. Isso foi definido e foi publicado pela SUSEP na Resolução 49, né, de 2025, que ela soltou, que o prazo final é dia 15 de julho. Agora? Eita, quem não está aí se organizando? Então, e sim, 15 encerrou. Tem que cadastrar até o dia 14. Né? Então, você tem que fazer o cadastramento conforme a lei e a resolução da SUSEP até o dia 14 de julho. Para que esse cadastramento? Aquelas associações que até o dia 16 de janeiro, né, de 2025 trabalhavam como proteção veicular e querem continuar ofertando esse tipo de produto ao mercado, precisa fazer o cadastramento na SUSEP. Né? Ou seja, para quem quer continuar e seguir conforme a lei, tem que fazer o cadastramento. Tem que fazer, né? Não tem... E me tira uma curiosidade, Alessandro. Nesse processo, somente você como diretor, né, que acabou de fazer presidente de associação, é necessário algum suporte, algum auxílio jurídico de uma
a área jurídica tem que auxiliar, tem que participar, ou o diretor, o presidente da associação sozinho consegue realizar esse cadastro, entregar essa documentação? Precisa de um apoio jurídico. Não que seja necessário esse apoio para o cadastramento, mas como determina a legislação, para que a associação possa fazer esse cadastro, ela precisa cumprir algumas mudanças estatutárias. Então ela precisa mudar. Fica difícil a coisa. Ela precisa mudar o seu estatuto, né? Colocar algumas definições prévias que já estão definidas na lei. E aí é sempre bom um auxílio de um advogado para interpretar aquilo que está sendo solicitado. Até porque o processo é novo para todo mundo, né? E como a legislação das associações também determina, toda mudança de estatuto tem que ter o apoio jurídico e a assinatura de um advogado. Então o advogado ele participa e deve participar desse processo o processo de manutenção ali dos documentos que a associação precisa encaminhar para esse cadastramento. Agora, o cadastramento em si, não, tendo esses documentos prontos, aí o responsável, né? Quem tem que fazer o cadastramento é o responsável pela associação. Quem é o dirigente responsável que vai representar a associação perante a SUSEP. Essa pessoa precisa fazer o cadastramento. E você pode contar para a gente quais são esses documentos, o que pede, o que vai no anexo, quais informações? Não, assim, é público, né? Mas assim, tá na lei, inclusive, mas é muito simples, né? Então você tem que demonstrar ali quem são os diretores estatutários, então tem a ata de eleição da associação, né? Tem o estatuto já alterado, né? Que você tem que enquadrar conforme a lei 213, e documentos e dados, né, pessoais do responsável pelo cadastramento, que é o responsável pela associação. Então não são documentos assim, muito difíceis. São documentos que têm que ter uma certa precaução, né, na hora de elaborar ele, mas também acredito que a SUSEP, lógico, se alguém cometer alguma falha, tiver alguma divergência, a SUSEP vai dar o prazo adequado para correção. Para quem está aí se organizando ainda, nessa documentação, nesse cadastro, tem que informar, é necessário falar especificamente, a associação tem X quantidade de associados ativos, atuamos em X regiões, por exemplo, o Movimento Mais Brasil tem sede em Goiânia, mas está em outras capitais, né? Sim. Isso precisa fazer parte do cadastro? Isso é uma das perguntas que é feita lá. Por que que acontece? Além, né, então vamos lá, para todo mundo entender. Você tem a parte de documentos, né, estatuto, atas de eleição, né, documento da entidade. Que já existe isso aí, né? Você tem a parte do documento do responsável, do representante da associação. Esse representante ele tem que assinar alguns termos lá na hora do cadastro, algumas declarações se comprometendo a cumprir as regras a partir de então, mesmo que elas ainda não estejam postas, né? Porque a gente não sabe, a gente tem só uma visão geral do que é o processo. Sim. O processo de regramento vem agora, mas já tem que assinar esses termos, essas declarações, e tem também que passar alguns dados da associação. E um deles é a quantidade de associados até dezembro de 2024. E entra assim, Alessandro, em situações muito mais específicas, por exemplo, olha eu querendo saber das coisas, né? Faturamento, Não. nada disso, Só a quantidade não. de associados, né? Ah. Porque, na realidade, isso também serve como base para a SUSEP entender esse mercado, né? Entender quem são os diretores, quais são as associações que estão ativas Quantas no pessoas mercado participam do e grupo, quantos né? associados estão participando desse mercado, né? Até mesmo porque dentro da legislação também vem a questão dos grupos mutualistas que vão ser criados, né? Então a SUSEP precisa entender esse mercado que ela não conhece ainda para começar a soltar as regras de como as associações precisam se comportar a partir de então. E sobre esse prazo, assim, vocês como diretores, presidente de associações, vocês têm, assim, algum sinal do que pode acontecer com a associação que não entregar essa documentação até o prazo? Então,
Vai se estender? Vai ter que entrar em um outro processo? Existe alguma coisa sobre isso acontecendo? Porque, assim, a gente sabe que brasileiro, Alessandro, vai dar o dia de entregar e tem Deixa tudo gente, pra última hora, né? exato, vai dar o dia de entregar, vai ter gente entregar, é igual imposto de renda, né? Vai dar o dia de entregar, tem gente entregando. O que acontece? Assim, friamente olhando para a legislação, ou cadastra ou cadastra. Né? A legislação traz Uhum. essa condição. Você quer ofertar à população, a um consumidor, uma proteção patrimonial, você tem que estar cadastrado na SUSEP. Né? E quem não cadastrar? Aí a SUSEP passa a ter um poder maior sobre essas associações a título de fiscalização e punição. Né? Principalmente para algumas associações que até o dia 15 de janeiro Uhum. tinha ações civis públicas, né? Que a própria Ah, SUSEP inclusive eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que eu ouvi por aí, tá? tá. Então, assim, essas associações se beneficiaram, tiveram um Uhum. benefício referente a essa ação civil pública, se cadastrando, né? Então, cadastraram. E as outras, que às vezes tem uma associação que não tem ação civil pública da SUSEP, né? Trabalhou certinho como associação do socorro mútuo, Uhum. dividiu despesa, praticou rateio, fez prestação de conta, praticou tudo certinho. Precisa ou não cadastrar? A legislação diz o seguinte: se você for ofertar a proteção patrimonial mutualista, que até então chamada de proteção veicular, Uhum. para um público indiscriminado, para qualquer pessoa, você tem Tem que que ser estar cadastrado na cadastrado. SUSEP e seguir as regras da autarquia. Quem não se cadastrar vai ter que comprovar via talvez aí judicial, né, ou Uhum. outras maneiras, de que não é uma associação mutualista, uma associação patrimonial mutualista, que é uma associação, um grupo restrito de ajuda mútua. Eu ainda tenho dúvida, Alessandro, se tem gente que vai seguir esse caminho, sabe? De Pode. falar assim, não, eu não preciso, Suzep, você não precisa me ver, não preciso estar aí no meio porque eu sou pequenininha, uma associação de um grupo Eu restrito. acho que o que mais deixou ou está deixando as pessoas receosas Receosa, você fala de sobre o fazer o cadastro, cadastro é porque não tem regras postas. aí tá com medo. Aí, como eu me cadastro se eu não sei a regra que eu vou ter que seguir? Você acha que você acredita assim, uma loucura aí? Você acha que pode ter gente que está apreensivo justamente por pensar, se eu me cadastrar, eu corro o risco de ter que fechar a associação? Não sei. Eu acho que Porque tem pode esse ter gente pensamento, sim. inocente a esse ponto, entendeu? Eu acho que tem esse pensamento, sim. Olha só, o mercado de proteção veicular, ele passou anos, nós podemos falar aí 20 anos praticamente, sem ter uma regra linear para todos. Uhum. Cada um desenhou ali O sua forma de dele trabalho e executou. Se certo ou se errado, fez. fez. Qual é a questão agora? A questão agora é que você vai ter alguém olhando para o seu potinho com uma lupa, com regras e com condição de intervir na sua operação. O que até então a lei não previa isso, né? Então, assim, isso também gera, talvez, essa situação. Nossa, eu vou fechar. Eu não vou conseguir, eu não fui preparado, eu não, Uhum. né, não tenho essa capacitação ou vai exigir algo de nós muito acima do que a gente pode e isso vai fechar o mercado. A minha interpretação é que eu acredito, e é nisso que eu preciso pensar, Uhum. que não vai ser assim. Né? Uma medida de regramento para eliminação do mercado. Não, né? Isso seria um passo atrás. Né? Isso afetaria diretamente até o O próprio consumidor, consumidor. que Uhum. passaria a não ter mais essa condição de contratar o Que que ele para contrata. ele é o mais próximo e mais acessível, como a gente já cansou de falar aqui, Sim. que é a proteção veicular, né? Agora, em termos de proteção para o próprio associado, para o Uhum. consumidor que nós estamos falando aqui,
a regra não vai ser mais essa, que não é ter regra. Agora vai ter regra. Sabe o que eu pensei aqui agora? Sabe aquele diretor, presidente de associação que já está cansado, já está cansado, já passou-se os anos aí, e de repente ele pode olhar para esse processo e não ter, Alessandro, energia para querer lidar com isso, sabe? Sim, mas aí a lei também exige isso. Olha, eu não quero seguir, eu não quero ser regrado, eu não quero participar do mercado, desse mercado novo que se abre aí, né, das associações patrimoniais mutualistas. Qual que é o caminho dele? Encerrar a operação. Encerrar. Mas aí agora eu tenho uma curiosidade até como consumidora, cliente, né? Encerra-se uma atividade de uma associação. Vou considerar aqui alguém que realmente falou assim, agora é a hora de terminar, já deu, né? Esses associados, eles são migrados para outra associação, acabou, fim de contrato. Exige uma condição, existe um rito para que isso aconteça. Então, a associação ela pode ser dissolvida, ela pode ser Olha encerrada, eu dando uma solução aí para quem está mas existe correndo a o forma processo. correta de se fazer isso, né? Tem que ter assembleia, tem que ter uma condição específica para fazer esse tipo de encerramento, mas pode ser feito, né? Aí quem tiver um bom advogado aí sabe, vai poder procurar, Cuida do né? E processo, vai cuidar né? desse processo. Mas existe uma forma, sim, correta de ser feito. Então, assim, quando você olha para a lei friamente falando, você tem dois caminhos. Se você quiser continuar oferecendo a proteção veicular, proteção patrimonial para qualquer tipo de pessoa. Cadastre e segue as regras que vão vir. Ou então, se você não cadastrar, você tem duas opções. Ou encerra, ou você vai responder por não estar cadastrado. Agora me conta aí para os associados de outras associações que não são do Movimento Mais Brasil, qual você é presidente, né? Que nosso público aí tá, graças a Deus, né, bem diverso. Pessoas que são de outras associações. Você recomendaria que elas buscassem um posicionamento da própria associação para saber como a associação está nesse Eu processo? acho que é o correto. O associado ele tem que ser. O associado ele é parte do processo. Ele não é só um cliente. Ele faz parte do Ele processo. tem que saber, E até ele porque tem que isso saber. vai beneficiar diretamente ele. Então, É, ele tem que ser interessado em saber. é como a gente está falando aqui agora, né? Nós estamos conversando aqui, essa matéria vai para o ar, muitas pessoas vão assistir. Olha, o Movimento Mais Brasil cadastrou na SUSEP? Cadastrou. A consulta é pública, inclusive. Se você entrar lá na parte de Consulta. licenciamento, é pública. Opa, isso é interessante. Se você entrar lá na parte de licenciamento, no site da SUSEP, na parte de licenciamento, tem um caminho específico lá que você coloca o nome, o CNPJ, Esse tal, link pode ser com compartilhado, as qualquer pessoas. pessoa, é público, né? Então você pode fazer a consulta lá. Sua associação está cadastrada? Como que eu sei se minha associação está E cadastrada? olha lá, viu, Vai lá, associado? Olha o prazo, olha o prazo. vai lá no site da SUSEP, Uhum. nesse link, né? Depois até a produção aí, ó, pode colocar na descrição Você aí acha o que eu te link de perguntei à consulta. toa? Vou colocar aqui para Coloca os aí, nossos. eles clicam lá, joga o CNPJ, tem vários campos lá que pode preencher para pesquisar e vai lá aparecer se está cadastrado. Se aparecer, está cadastrado. A pessoa Mas precisa, você sabe, Alessandro, se é o CNPJ, o nome da tem, associação, pode ser o CNPJ, pode ser o nome. que facilmente está lá no E é, boleto e da é, mensalidade, né? é Isso é muito fácil lá a simples. consulta, é muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Vai lá e faz a consulta. Ó, minha associação está cadastrada, legal. Mas esse cadastro, esse licenciamento que está se regularizando, né? Que a associação está se regularizando com a SUSEP. Uhum. Isso já significa que ela está Regulamentada? aprovada e não, não. Nem o Movimento Mais Vou Brasil. te contar que teve gente vendendo essa informação. Não funciona Não assim. sei se era a intenção, mas Não foi o que funciona ficou assim. a entender. O que acontece é justamente isso. Você vai enviar seus dados como representante, os dados da entidade que você dirige, que é a da associação, para a SUSEP. E os documentos.
Essa sou eu. Estou Estou aqui. aqui, estou no mercado. Até dia 15 de janeiro eu vendia proteção veicular. Agora eu quero continuar vendendo proteção patrimonial mutualista. Uhum. Pronto, acabou. Ah, a SUSEP te deu a chancela, ó, você está autorizado? Não, não é isso. Você também não deixa de estar autorizado. Você pode continuar trabalhando, não tem Uhum. problema nenhum. Mas é uma parte, é a primeira fase do regramento. Então é o cadastramento, você mandou seus dados, tanto que você, a hora que você consultar lá, quem for consultar, Espero que vai consultem. aparecer lá o nome da associação e a observação em regularização. Ou seja, não está falando que está cadastrado, que está autorizado, não, está em Uhum. regularização. Por quê? Porque é a primeira fase do processo. Qual que é a segunda fase do processo? Quando encerrar dia 15, a partir do dia 16, com essa base de dados, a SUSEP, através do Conselho Nacional de Seguros Privados, começa a entender, né, como que é o jogo, quem está jogando, Sim. e a partir daí Aquelas que não começa, estão no seguro pirata. começa a criar a lei, o regramento da lei com as suas normativas. Você acha que para a SUSEP é importante saber? Agora tem um fato, só te cortando. Sim, Aquele associado, né, que consultar e a sua associação está cadastrada, já é um ponto positivo. é muito Porque a positivo, né? associação que você faz parte Uhum. mandou a seguinte mensagem: eu existo e quero seguir da forma da lei. Pronto. É isso aí. E não tenho nada a Não esconder, tem nada está a aqui os esconder. meus Tá os documentos, meus a minha documentos, operação é a essa. operação é essa e eu quero seguir na forma da lei. Pronto, acabou. Você acha que a SUSEP está esperando? Eu sei que você já tem a resposta, mas eu quero saber, a galera quer saber. Você acha que a SUSEP, até parece que é óbvio isso, né? Mas eu não sei. Você acha que a SUSEP está esperando essas informações para colocar as regras em jogo? Ou para Não, formulá-las? isso é isso Isso aí. é um fato, Isso é um né? fato. Porque nós somos inocentes, É né? justamente isso. Ó, eu preciso te conhecer para saber como que eu vou conduzir a operação. Eu não te conheço. Você é E um novo, você é um novo player no mercado que está se abrindo, que é um novo mercado. uhum, Nós temos dentro de baixo da SUSEP, você tem o mercado de seguros, mercado de capitalização, de previdência, tá? E agora tem o mercado de associações de proteção patrimonial, uhum. mutualista, que são as associações. Então é um novo mercado que está se criando. Para que eu possa colocar regra nesse novo mercado, já que já existem pessoas que atuam, eu preciso conhecer essas pessoas, saber a necessidade do mercado, né? Como o mercado opera em suas regiões. O Brasil é um país continental, Uma né? dúvida, a SUSEP, ela tinha uma maneira, antes do cadastro, de mapear essas associações, quantas existem, Não, quem são, não. onde elas estão? A SUSEP ela é um órgão que ela, até então, ela agia quando demandada. Então, quando tinha uma denúncia no Ministério Ah, alguém ia Público, lá, denunciava antes fazia uma denúncia na uma associação. SUSEP, aí a SUSEP, através de uma ação civil pública, Seria o clássico seguro pirata? Estão é, vendendo seguro aí ia lá pirata? e falou, ó, você está vendendo Uhum, seguro sem autorização da autarquia. E aí uhum, ela passava a conhecer aquela entidade a qual ela teve que agir, uhum. mas sem nenhum tipo de mapeamento oficial. Agora é oficial. Ela precisa mapear e saber quem é que vai querer fazer parte do jogo com a supervisão dela. Isso traz uma transformação do outro lado também, né, Alessandro? Que o mercado de seguros vai sofrer aí, né? Pode sofrer assim, vai ter um. Eu acho que, assim, como eu venho, né, do mercado de seguros e ainda participo também no mercado de seguros, eu acho que vão caminhar juntos. Eu acho que a questão de, às vezes, ter algumas pessoas com medo, com receio do que vem pela frente, é mais justamente por conta dessa situação. Até hoje eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. A minha última ata foi em 2010, e olhe lá. A partir de amanhã, não. Você vai ter que prestar conta, você vai ter que seguir regras, você vai ter que ter um processo de governança que você vai ser obrigado a seguir. Né? Então eu acho que esse é o maior receio. Uhum. Né? Mas o Brasil é um país muito carente. Então, se o governo entender essa situação, e para o governo é bom, porque é um mercado que hoje ele não tem o controle desse mercado, ele passa a ter esse controle.
consequentemente, isso vai ter tributação, Sim. não direto na associação, porque não pode. Mas tem uma figura aí que a gente fala pouco dela, que é a administradora, que vai intermediar o processo aí, que vai ter que pagar imposto, né? Tudo mais. Então, se o mercado entender que quanto mais associações eu tiver, quanto mais associados eu tiver nessas associações, mais controle e mais recurso eu tenho do outro lado de cá. Sim. Né? Então, se o mercado de seguros hoje não consegue atender o que a associação atende, vamos deixar a associação continuar atendendo, vamos aumentar, né, a condição da associação para trazer mais gente, porque do lado de cá eu vou ter um controle maior e vou ter mais recursos. Né? Esperamos que o governo entenda desse jeito. Nessa fase de cadastro aí, você já tem um spoiler? Qual é o próximo passo? O que vai acontecer? Uma curiosidade que eu acho que seria comum é assim: cadastrou, como que eu sei que deu certo? Eu vou receber um retorno? Não, então. Eu falo assim, como Hoje se fosse você associação. cadastrou, na hora lá você, né, se tá tudo, o sistema ele é automatizado. Então, se você chegou no final do cadastro, tá cadastrado. Se tiver Não qualquer tem inconsistência, isso. nem termina o cadastro. Então, a associação que for fazer o cadastro, que não fez ainda, ela tem que ir lá, começar e terminar. Se ela não encerrar o cadastro, é porque e o sistema vai avisar ela que tem alguma coisa errada, ou na documentação, ou nas informações, e ela Essa tem que triagem corrigir. já acontece É automático, naquele por momento? Olha, inteligência muito artificial. bom. Então, na hora da inclusão dos documentos, dos dados, o sistema já analisa tudo e ali ele já informa. Se você chegou no final do cadastro, está cadastrado. Mas, repito, está certo ou está errado? Não, só está cadastrado. A partir do dia 16 de julho, que aí a Suzete vai analisar Tá esses parecendo dados. IBGE, né? Ela só se colocou ali. Ela falou, ó, preciso te conhecer, me dá seus documentos. Ela faz algumas conferências mínimas, né, para que passe esse cadastro. Então ela faz essa conferência. Esse cadastro passou, ok, legal. A associação se cadastrou, está mostrando para a SUSEP que quer continuar de forma legal ali através da legislação. Mas após o dia 16, aí entra a segunda fase, que aí vai ser construído todo o regramento. E pode ser que a SUSEP, através da análise dos dados, fale com as associações. Olha, você precisa corrigir isso, você precisa alterar isso aqui não pode ser assim, tem que mudar. Apesar que assim, eu falo, talvez não, isso eu acho que vai acontecer. Né? Mas o cadastramento é uma fase. Conseguiu cadastrar? Você passou pela primeira fase. Não cadastrou? Aí deu game over no seu joguinho. Eu tô super interessada em saber se isso vai ser tipo os atrasados do Enem, sabe? Pois Deu é. aquela hora, o portão fechou, inclusive muitos esperam esse momento dos memes pós, né? Fechamento dos portões. A lei, Fechou, o que aconteceu? a lei fala Não vai isso entender. e os diretores da SUSEP também afirmam isso publicamente, que não tem prorrogação, não. São 45 minutos. Acabou, acabou. Não tem prorrogação. Quem cadastrou, cadastrou. Quem não cadastrou, não cadastra mais. Bem, Isso é o que é dito até este até momento esse é o que momento. está. Está sendo falado e é o que está na lei. Uhum. Então, eu acredito que vai ser assim. Ó, você cadastrou, beleza. Vamos agora construir aqui o que vem pela frente. Não cadastrou, você vai ter que se defender. E por curiosidade, você já foi consultar quem está cadastrado em Goiânia? Olha, Conta pra gente. eu não parei para olhar isso. Eu fiz o cadastro, né? No momento do cadastro ali tem condição de você ver quantas cadastrou, quem são, tal, mas eu não parei para. Porque em Goiânia, sim, a gente que mora aqui, né, sabe que tem algumas que se colocam como as maiores associações, com maiores números de associados, né? E aí a gente, com certeza, tem aquela curiosidade, né? Será que tá lá, se cadastrou, vai deixar por último minuto? Olha, o que acontece? A SUSEP, ela demorou um pouco para abrir o cadastro. O portal de Interessante. cadastramento. Tá aberto esse período? É um portal? É um portal. Desde quando você Então, tem desde abril, não sei a data correta, Uhum. só que era para isso, a lei foi sancionada em janeiro. Janeiro, fevereiro? Então ela abriu ali em abril, né? Então, é aquela fase que estava todo mundo muito incerto, muito inseguro. Então, quando abriu o portal para cadastramento, aí que tem essa fase, você tem que alterar seu estatuto, você tem que organizar alguns documentos que às vezes
as associações não tiveram tempo hábil ainda, Uhum. né, para fazer essa alteração e estão fazendo agora. Tem suporte, Alessandro? Por exemplo, eu vou cadastrar a minha associação hoje. Opa, tô na dúvida aqui em algum ponto do processo. Tem suporte nesse portal? Não. Alguma... Tem um manual de cadastramento. Tem um manual que a SUSEP, né, colocou lá. Uhum. Você tem todo o manual. Se você tiver alguma dúvida ali no momento do cadastramento, ela disponibiliza um e-mail que você pode mandar um e-mail e Um tal. fale conosco, um suporte E aí lá. espera a resposta, mas não tem um atendimento online não da SUSEP para Precisa isso. mesmo anexar esse documento. A minha ata é de Isso, 2001. isso não existe. Por isso, do corpo jurídico, né? O advogado, ele faz a diferença aí. Olha, advogado, eu tenho que cadastrar aqui, essa aqui é a lei, esse é o que eles pedem. E esse aqui é os documentos que eu tenho. O que eu preciso alterar para cadastrar? Nessa parte, o advogado vai orientar para que tenha tudo em conformidade, mas o cadastramento no momento lá, que é até pelo Gov, e aí é pela conta Gov do responsável da associação. Precisa Eu ser tive que entrar, diretamente o presidente ou um é diretor, um alguém. diretor responsável pela associação. No meu caso, eu entrei com a minha conta Gov Uhum. e fiz o cadastro do Movimento Mais Brasil. Né? Nesse momento do cadastramento, eu já não precisava dos advogados, porque eles já me entregaram todos os documentos Uhum. prontos para isso. Mas, sim, não tem um suporte online, não. Por isso que tem que se antecipar, né? Ler tudo e ter todos esses documentos, porque hoje é dia 2, né? Que nós estamos aqui falando. Tá perto, tá aí. Demais, ainda mais se tratando do brasileiro, né? Mas assim, para descansar o coração de quem tá aflito aí, acho que eu vou repetir algo que a gente já falou aqui. Nesse momento, você não precisa falar faturamento, quanto que a minha associação Não, arrecada, porque eu acredito que pode ter gente aí com esse pensamento, tá? não tem. Até mesmo porque, olha só, gente. Se a sua atividade, vamos esquecer um pouquinho da lei. Uhum. Se a sua atividade está correta como uma associação civil, o Estado, isso é blindado pela Constituição do nosso país. O Estado, através de nenhuma autarquia, de nenhum órgão, não pode intervir na sua associação. O Estatuto e a Assembleia são soberanos. Então, não tem por que ela ficar perguntando muita coisa. O que ela precisa é conhecer quem está no jogo. Né? Por quê? Porque ela vai abrir um novo mercado. Então, ó, você é uma associação civil, eu, SUSEP, não posso intervir em você. Não posso. Eu sou blindado pela Constituição. Tem que ser só se for judicialmente, né, por uma investigação, tal. Mas eu não posso chegar na associação e falar, ó, faça isso ou faça aquilo. Mas a lei traz um novo mercado, que é o mercado das associações patrimoniais mutualistas. Você quer continuar ofertando esse mesmo produto, mas agora dentro desse novo mercado? Quero. Então eu preciso te conhecer. Preciso saber quem você é. Não vou mexer na sua vida Não agora, vou mexer eu na preciso sua te vida. Eu vou conhecer. conhecer, saber quem você é, e aí eu vou pôr a regra desse mercado e você vai ter que atender essa regra. Se você não quiser atender essa regra, você também tem a opção de saída. Que é o quê? Encerrar a sua atividade, fazer a dissolução da associação e acabou. Né? Então, a única informação que pede lá é a quantidade de associados, porque ela precisa entender como que é o mercado hoje. Até a proporção de tamanho, né, do Sim. mercado, quantas pessoas são Região, por assistidas. exemplo. Tem associações que vendem aí no Brasil inteiro. Tem uma região, uma curiosidade assim, Lá minha e pede, lá das pede. pessoas, que é mais forte a proteção veicular. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Minas Gerais, lá as pessoas são mais adeptas à proteção Minas é veicular. muito, porque começou lá, então é difundido lá há muito mais tempo. Rio de Janeiro é muito forte, porque as seguradoras têm dificuldade de fazer seguro lá, então as Por associações causa de cresceram. risco? Risco, né? Ah, Então as associações cresceram. Então existem algumas regiões que são mais fortes no país. uhum. E lá no cadastramento, inclusive, a SUSEP te pergunta, Já vai ter olha, essa triagem, né? você quer atuar onde? Onde é que você atua hoje, aliás? Onde é que você atua hoje? Qual estado? Qual cidades? Uhum. Né? Então você marca lá onde você atua, justamente para ela saber. Fala, ó, você tem tantos associados nessas tais cidades. Então ela começa a entender o movimento ali das associações. É isso. O cadastro hoje é só isso. Então não precisa deixar para fazer no dia 14, né? Pode fazer hoje. Terminou de assistir o episódio, já pode fazer. Isso é uma coisa que a gente conversa muito com outros diretores. Olha,
para quem quer continuar, não cadastrar não é opção. Até principalmente se você está à frente de uma associação que tem uma forte visibilidade, ou uma boa visibilidade. Independente, Juliane, Não? independente. Mesmo que seja uma associação pequena, se ela não cumpre o requisito de um grupo restrito de ajuda mútua, o que é um grupo restrito de ajuda mútua? Primeiro que é rateio real. Então, se eu tenho 100 mil de despesa, eu divido 100 mil. Mesmo. Se eu tenho 100 mil de despesa, eu divido 100 mil. Se eu tiver 200, é 200. Se eu tiver 50, é 50. É rateio real. E restrito, o que é restrito? É só entre um tipo de classe ou de pessoas ali que realmente restringe aquele grupo e não há uma propaganda, né? Ele uma não está no publicidade. mercado. Para quem quiser, ele, quer não contratar. ele não está oferecendo para qualquer tipo, né, de pessoa ou de consumidor. Existe um grupo definido que é só aquele e acabou. Né? Que eu acho que é muito difícil hoje em dia você cumprir esses requisitos. É muito difícil. Ser realmente um grupo, né, restrito de ajuda mútua. E tem o outro lado da moeda. Tudo bem, nós somos um grupo restrito de ajuda mútua. Mas eu me cadastrando na SUSEP, cumprindo a legislação, eu passo a entrar num mercado onde eu posso oferecer muitas mais pessoas do que eu ofereço hoje. E aí minimiza ali aquelas... E aí eu diminuo o rateio, porque aumentar mais pessoas diminui a despesa para todo mundo. Então, não cadastrar, eu não vejo como opção. Até mesmo que você vai cadastrar, aí a SUSEP vai normatizar, né, vai colocar as regras, e você vai analisar como atuar, de que forma atuar, se compensa atuar, se não compensa atuar. Né? O cadastro não dá o aval para ninguém. O SUSEP não está dando aval para ninguém. Eu não posso colocar lá, estou regulamentada só porque eu cadastrei. Que a SUSEP está demonstrando através desse cadastro, que é público, que todo mundo pode consultar, é isso que eu acabei de falar. A sua associação cadastrou, e aí você pode ficar tranquilo então, porque ela quer seguir a regra, ela quer seguir a lei, ela quer ser transparente, ela quer atuar no mercado de forma regrada e legal. Só isso. Simples assim. Simples assim. O jogo ainda vai começar. Eu espero assim, Alessandro, que pelo menos nessa fase de cadastro, né, os presidentes, diretores de associações tenham, assim, já falo como consumidora, sabe? Tenham sim esse interesse, essa disposição de fazer o cadastro, porque isso mostra diretamente para quem é consumidor uma honestidade no processo. Sim, transparência. Uma disposição a falar assim, mesmo que talvez nesse momento eu não siga o associativismo na base, como deve ser, o rateio, mas tudo bem, eu vou precisar seguir? Ok, vamos pelo menos começar a conversar. A partir de agora nós vamos fazer tudo certinho. Deixa eu entender, ver como que isso afeta o meu processo, então tudo bem, eu cheguei para a mesa, estou aqui, né? Porque não se cadastrar, e aí eu já falo diretamente para todos os consumidores associados que estão nessas associações, não se cadastrar reflete, para mim, uma visão tipo assim, não quero ser regrada, não quero entrar em regras, não quero falar o que eu estou fazendo, não quero mostrar nem quantos associados existem aqui, entendeu? Isso é negativo. Mas isso aí é porque, é o que eu falo, é uma mudança muito radical. Para o modelo que é até então, para o modelo que vai vir. E o modelo que vai vir, que é debaixo de uma autarquia, de um órgão regulador, ele é transparente. As seguradoras são obrigadas a publicar no site da SUSEP, depende da classificação da SUSEP, ou mês a mês, ou semestralmente, todo o seu balanço, seus números, seus dados. É obrigatório. A população, o consumidor tem que saber, olha, meu carro está segurado na seguradora X. Essa seguradora está solvente? Ela está uma estrutura legal? Né? Será que eu não corro risco de não receber aquilo que... o ressarcimento do meu carro, se caso acontecer alguma coisa? Se ele entrar no site da SUSEP, ele vai lá analisar os dados da seguradora. Então, é público. A diferença é essa aí, a diferença cultural, vamos dizer assim. As associações, a partir de então, começam a ter que mostrar o que fazem, o que são, né, e o que tem. Então, eu acho que a questão é mais essa mudança de atitude, de formato de trabalho, do que propriamente dito,
vai ser mais difícil, vai ser mais caro, vai me tirar do mercado, eu não vou... Não, eu acho que é muito mais essa mudança mesmo da forma de trabalho, que até então eu não precisava dar luz àquilo que eu faço, e agora eu vou ter que dar. Nessa situação aí, a SUSEP não vai entrar em mérito de, até o ano passado eu agia assim. Para ela, como a associação agia, como eram os processos, nesse momento não é considerado. Não. E nem vai voltar lá para multar, sei lá. Tem a questão até da própria lei fala da anistia das ações civis públicas. Então tem associação que descumpriu ali a regra básica do associativismo, né? Atravessou um pouquinho ali Não fez o lado, rateio. o lado da seguradora sem ter autorização, e a SUSEP foi demandada, e aí ela teve que agir. A lei fala isso, fala, olha, você, cadastra, porque a sua ação civil pública vai paralisar, ou a sua ação administrativa, quem ainda esteja em âmbito administrativo, vai paralisar. Aí a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados vão soltar as normas, como você tem que trabalhar a partir de agora. Isso, a partir de agora. Essa informação a partir de ela agora, é interessante, sabe? E se você se enquadrar, acabou. Acabou. Entendeu? Isso só vai te dar um roteiro, uma linha que você deve seguir. Como você estava É fazendo antes. igual criança, não faz certo. mais isso não, que eu não vou te bater mais. É a mesma coisa. Né? Agora, se você não se enquadrar, aí você tem ali as sanções administrativas e judiciais que virão. Mas isso vai demandar um tempo, né, Alessandro, até chegar nessa fase? Olha, é uma matéria complexa, né? Não é, apesar que a SUSEP tem toda a expertise do mercado de seguros, né? Que pode fazer até por analogia, né? Tentar ali criar essas regras por analogia daquilo que ela já tem pronto, né? Mas eu acho que ela vai demandar um tempo a mais para tentar realmente trazer um regramento que caiba dentro do que é uma associação de proteção veicular. Justamente para não vai deixar qualquer um, isso aí não tem jeito, vai ter que seguir regra, aqueles que não querem não vão ficar, mas para aqueles que querem, que seja um regramento que seja possível de cumprir, né? Não do jeito que é hoje, mas que seja possível de cumprir para dar continuidade no processo. Eu não sei se nós já falamos isso aqui, é muita informação, né? Algumas ficam bem gravadas. Uma vez a associação regulamentada, já está ali dentro do processo, tudo aconteceu, né? Passamos aí, deu tudo certo. O associado, um consumidor que se sentir prejudicado, de alguma forma lesado por aquela associação, ele já pode ir diretamente na SUSEP? Então, como que funciona isso? Isso são situações que virão pela frente ainda. Não tem isso definido. Porque tem uma figura aqui entre a associação e a SUSEP, que é a administradora. É uma empresa de sociedade anônima, que tem que ser constituída, que vai tomar conta de parte da associação, vamos dizer assim, né? Para as pessoas entenderem mais fácil. E nós já falamos, as administradoras, né? Nós já falamos aqui, mas muito solto, porque a gente não tinha informações concretas, né? Mas assim, para as pessoas entenderem. Então, o que a SUSEP vai fazer? Ela vai soltar as regras para o mercado das associações, mas quem ela vai fiscalizar diretamente é essa administradora. E ela que vai responder. Essa administradora que vai cuidar das associações. Vai receber da SUSEP e ali... E ela vai normatizar com todas as associações. Já existem essas administradoras, Alessandro? Formalmente, não. Até mesmo porque não tem regra. A SUSEP ainda não definiu a regra de como que será uma administradora. Mas o mercado tem gente como falando de administrador. O mercado como logicamente nós já temos pessoas aí preparadas para esse... Tem pessoas falando que já abriu administradora e tal, mas não é real. Né? A administradora, que talvez essas pessoas estejam falando, é uma terceirização de mão de obra. Então, muitas vezes a associação contrata uma empresa para ajudar na administração da associação, ali na regulação de sinistro, na cobrança, na inadimplência. Terceiriza o serviço. Isso aí existe. Agora, do modelo da lei, como a associação, como a SUSEP vai exigir, não existe nenhuma ainda. Nenhum. Até mesmo porque não tem. Mas você está ouvindo, eu tenho certeza, os burburinhos no mercado bastante, aí. Bastante. E aí o que acontece? Então,
A regra vem da SUSEP, a administradora e a associação, Uhum. né? Então, essa figura aqui da administradora que vai ser a responsável por colocar a ordem. Fala assim, ó, associação, você tem que trabalhar assim, né? Você contrata aqui o meu serviço, eu vou administrar a Uhum. sua associação e você tem que trabalhar desse jeito, porque é a SUSEP que está mandando. E aí, nesse processo aí, uma curiosidade, né? A administradora e associação. É a administradora quem recebe a associação, que escolhe a associação, é a associação que escolhe com qual administradora ela vai trabalhar. Como que vai ser esse encontro? Você já tem alguma... Ó, eu penso o seguinte: como não existe regras definidas, nem para Uhum, administrador e nem para as associações, nem para os grupos mutualistas, indiferente das regras que uhum, forem criadas, eu acho que é uma coisa conjunta. A associação ela vai ter que olhar para uma administradora de qualidade para poder fazer um bom serviço, sim. porque vai refletir direto lá para o consumidor, para o associado. Uhum. Então ela vai E, ter que e vai olhar, né, ser a comunicação, o canal dela com a com a SUSEP, SUSEP né? através da administradora. Sim. Então ela vai ter que escolher uma boa administradora, Se ela né? quiser se manter firme no mercado, Isso. sim. E o inverso é verdadeiro. A administradora, como a administradora que vai ser responsável pela associação Na reunião perante a de paz SUSEP, é ela quem vai, né? perante a SUSEP, ela também vai ter que escolher, olha, aquela associação legal, que está realmente trabalhando certinho, né, que não está fazendo nada Que vai errado, tal, facilitar a vida eu dela. vou assumir esse risco Uhum, junto à SUSEP e administrar aí essa associação. uhum, Então eu acho que é conjunto, é a associação olhando para a administradora com os olhos de que eu quero uma boa administradora porque para atender bem o meu associado, uhum. e a administradora olhando, olha, eu quero comigo gente que quer fazer um negócio sério. Porque eu não vou maquiar nada. Olha para quem que eu tô respondendo. A Exatamente. SUSEP, não tem como. Exatamente. E é a administradora que responde, né? Então, eu acho que o peso vem em cima da administradora, Sim. né? O peso do marco regulatório vem em cima da administradora. Mas a associação também tem que escolher. Ela não pode pegar qualquer administradora. Ela tem que pegar uma administradora que seja boa e que seja de confiança. Essas administradoras, "Oi, eu quero não, vamos fazer o seguinte, Alessandro, vamos fazer um combinado. É muita coisa, né? Exatamente, quando você, olha, mas eu quero assim que você me mande a mensagem para falar assim na hora. Tem informações tão fresquinhas, estão concretas sobre a administradora, eu quero fazer um combinado de você vir A cá, gente faz. contar pra gente como se fosse aí essa aula dessas administradoras, Sim. tá? Se Ou, já tiver no mercado, se já tiver regras. sim, eu acredito aí que até o final do ano aí a gente tem Esse tem ano. novidade. Eu acredito que sim. Então, assim, vai ter muito assunto. Uhum. É complicado falar agora porque não tem nada definido, né? E é Mas sensato não falar agora, não ficar é supondo. porque é o que acontece no mercado, Uhum. né? É tudo está tudo no âmbito de especulação. Isso não é bom para ninguém, porque gera insegurança, né? Então, como funciona o mercado regulado? O mercado regulado ele é feito por profissionais capacitados que analisam tecnicamente a situação e se pronunciam através de normativas publicadas. Então, se não tem essas normativas publicadas pelos órgãos reguladores, nada existe, tudo é especulação. Porque a lei que veio, a 213, ela foi muito superficial. Né? Ela não trouxe o regramento. Uhum. Ela trouxe, ó, tem que ter grupos mutualistas. Mas como? Como? Como que vai funcionar esses grupos? Quem vai definir é a SUSEP. Né? Então tem que ter uma administradora. Como que vai ser essa administradora? Quem vai defender é a SUSEP e o Conselho Nacional de Seguros Privados. Então ela trouxe um esqueleto, vamos dizer assim, a lei, Uhum. mas como nós vamos preencher esse esqueleto, quem vai definir agora é o Conselho Nacional de Seguros Privados e a SUSEP. Então, tudo que é dito no mercado até agora é mera especulação, que não existe nada. A partir do momento, e esse momento, a partir do dia 16 de julho, que Porque a SUSEP não é boba, ela estava esperando é, essas informações. começarem a sair os atos normativos, aí nós vamos ter realmente como que a coisa vai funcionar, como que o processo vai seguir. Até então, é especulação. E aí você me traz um pensamento assim de muita responsabilidade.
o diretor, o presidente, que você falou, que a pessoa se colocou lá como responsável lá no cadastro, né? Sem saber antecipadamente O no que vem que pela ele, frente. quais são os desafios que ele vai enfrentar, né? Exatamente. E ele vai começar a ter uma noção desses desafios a partir do momento que se encerrar realmente esse cadastro. Isso, exatamente. Entendeu? Eita, Alessandro, mas deve ter E, muita gente com o coração e não sem tem, dormir. e não tem nada antecipado, vai ser depois. Uhum. Depois que a SUSEP vai começar a colocar, soltar as normas junto com o Conselho, as normas junto com o Conselho Nacional de Seguros Privados. É a partir desse momento que nós vamos entender o que, que vai ser feito. E pode vir muito trabalho pela frente. Ou não, ou uma vida mais fácil. O que que você acha? Não, que vai ser mais fácil não vai ser. É ilusão. Quem está achando que vai ser mais fácil, não vai ser. Vai ser muito mais difícil? Também eu acho que não. Mas que não vai ser como é hoje. Isso aí é certeza. Que já é um ganho, né? Não, é muito. Né? Então, por quê? Porque aí, quem estiver no mercado vai jogar a mesma regra. Então, o movimento do Brasil vai ter que trabalhar da mesma forma que as outras que trabalham aí fora. E vice-versa. Não como é hoje. Né? Que não tem regras Uhum. e prejudica quem? O consumidor. Por que prejudica o consumidor? Porque uma faz de um jeito, a outra faz de outro, e ele fica meio perdido naquilo que pode ou não pode ser feito. Ele vai por promessas e às vezes por valores, né? E aí, voltando um pouquinho na pergunta que você me fez, que a gente acabou pulando, como vai ter a figura da administradora, o consumidor, eu não sei qual é o canal, se a ligação Uhum. direta vai ser na SUSEP, ou se ele pode, Na né? Ó, administradora. associação, quem é a nossa administradora? Ah, nossa administradora é a empresa tal. Não, eu vou mandar um e-mail lá para ela. Entendeu? A SUSEP pode exigir das associações que divulguem quem é a administradora. Né? Então, a gente não sabe ainda como que vai, é, é, tudo vai ser feito. Mas que não vai ser como é hoje, não vai ser. Isso aí você pode ter certeza. Isso aí pra gente já como diria, um pequeno passo para o homem, mas um Sim, salto para a humanidade. exatamente, porque põe regra, né? Define a atuação de um segmento com regras que terão outros profissionais que Uhum, poderão atuar nesse segmento, como corretores de seguro, por exemplo, que vão poder vender a uhum. proteção patrimonial mutualista, porque aí tem a garantia da SUSEP, né? Algo que eles sempre combateram porque não tinha fiscalização da SUSEP, agora tem. Agora tá tudo ok. E a vida do consumidor entra assim numa garantia tão, tão boa que estou lá com o meu veículo, estou procurando uma associação, comprei um carro, ele já tem minimamente uma primeira triagem importante que ele pode fazer. Quais são as regulamentadas? Site da SUSEP. Ele vai poder entrar no site da Simples. SUSEP. Olha, você está me oferecendo aqui a sua proteção Uhum. patrimonial mutualista, nome Uhum. complicado, né? Qual que é o seu código SUSEP? Aí Deixa eu ver se você nós é seremos regulamentada. obrigados, né, Uhum. a fornecer isso, Uhum. deixar disponível, tudo mais. Ele vai entrar no site da SUSEP e vai consultar, não, ela está ok, ela está regularizada, ela está Sim. aprovada, A regra que né? ela segue é a É, mesma que a outra isso, segue. né? Ou então o que acontece no mercado. Muitas vezes a SUSEP acaba tendo que liquidar uma seguradora por vários motivos. Uhum. Ela informa a população. E a população sabe que aquela seguradora já não é tão mais confiável porque está em fase de liquidação, nem pode Uhum. atuar mais no mercado. Então, esse tipo de informação que hoje não tem, amanhã vai passar a ter. Então, o consumidor ganha muito com isso. Por que ele ganha com isso? Porque ele vai saber, ó, vou entrar na associação A, B, C ou D. Eu vou consultar a SUSEP, eu vou consultar a administradora, eu quero saber, eu quero dados que me garantam que na hora que eu precisar eu Uhum. vou Eu tenho ser uma amparado segurança. por aquela associação. Hoje ele não tem essa informação. Não, porque principalmente assim, as associações que não estão no mercado e infelizmente estão atuando de maneira errada, pode até ter um prazo de ressarcimento no regulamento. Mas a gente sabe, aqui em Goiânia, a gente sabe, Não teve e cumpre. tem associação que não paga, não cumpre. Uma vez que ele está lidando com a associação que é regulamentada, ele tem uma segurança que ela tem que cumprir, Exatamente. Por tem quê? que pagar. Porque aí que está o legal. Uhum, Se
a gente não sabe qual vai ser a regra. A SUSEP vai exigir que a administradora faça o ressarcimento lá através daquela associação que ela administra em 30 dias, em 60 dias, em 90 dias, a gente não sabe. Até porque a SUSEP tem que conhecer as condições dessas associações, Você né? entender o mercado, como Rateio. funciona, para poder colocar a regra. Sim. Né? Mas aí ela vai determinar um período. O período é X. Se aquela associação ela começa a não cumprir esse período, os associados começam a denunciá-la junto à administradora e à SUSEP. E aí há a intervenção judicial, há a intervenção na administradora de forma administrativa pela SUSEP, porque aí a SUSEP tem esse poder, né, junto à administradora, e na associação, muitas vezes por forma judicial, para liquidar aquela associação que não está cumprindo os requisitos. Mas o consumidor vai ter aonde informar diretamente que, ó, o prazo é 60 dias, mas aquela associação só paga com 90, com Hoje 120. eles me ligaram, ofereceram pagar em 10 Divide em 10 vezes. vezes tal. E aí o consumidor vai ter aonde recorrer, que hoje ele não tem. E essa associação vai ter que se explicar por que não está cumprindo o prazo. Porque antes ela só tinha que se explicar direto para o associado. Tem que se justificar, que é a mesma situação da seguradora. A seguradora hoje tem 30 dias para indenizar um segurado. Porém, existem situações, às vezes falta um documento, né, que estende um pouco mais o prazo. Porque... Mas esse documento vem da parte do segurado, de quem vai receber. Entendeu? Do segurado. Ou um problema no processo, né? No veículo pode ter também, né? De sinistro ali, que de forma justificável possa prorrogar o prazo. O que não acontece hoje nas associações. Não existe uma justificativa para demorar tanto. Muitas vezes a associação, a única coisa que ela fala é que não tem o dinheiro, não tem como ratear aquilo naquele momento e vai ter que esperar. Porque todos nós sabemos, quer dizer, fala todos nós, né? Mas grande parte de nós sabemos que, sim, existe diferença no prazo para pagamento de associação e de seguradora. Associação espera rateio, você já fez essa conta aqui para gente, né? Associação demora ali 30, 60, 90, porque ela faz rateio, ela espera a arrecadação do rateio, né? Então, assim, talvez igualar os prazos não vem agora, a gente vai esperar esse cenário, né? Mas pelo menos o associado vai saber que o prazo que já está lá escrito é aquele lá. Tem que ser cumprido. É aquele lá. Entendeu? E isso é legal também, porque o consumidor ele vai ter opção de escolha. Então, suposição, hein, gente? A gente está falando aqui, né, coisas que nem estão escritas ainda. Hoje a seguradora ela é obrigada a indenizar em 30 dias. Sim. A SUSEP pode determinar que as associações, porque tem que cumprir o rateio, né, e o rateio é período de apuração do rateio, arrecadação da mensalidade e pagamento, que a associação ela precisa de 60 dias para fazer esse trâmite. Então, seguradora 30, associação 60. O consumidor que escolhe. Olha, eu quero ir para uma seguradora que vai me pagar em 30 dias. Eu não tenho outro carro, então eu preciso ter um recebimento 30 no tempo dias. menor. E aí terão as condições comerciais daquela seguradora que o consumidor vai ter que se enquadrar para ter aquele recebimento de 30 dias. Não. Se eu quero um privilégio melhor, eu tenho que me enquadrar. Isso, né? eu não me importo. Às vezes até pagar um pouco mais. Ou então assim, eu não me importo. Eu posso esperar 60 dias. Então eu vou para uma associação patrimonial que vai cumprir os 60 dias e as condições comerciais é um pouco diferente, é um pouquinho mais barato, é mais fácil o pagamento. Né? Então, o mercado vai ofertar para aquele interessado se ele vai ser um segurado, se ele vai ser um associado e quais condições que ele vai querer. E olha que coisa maravilhosa, ele pode escolher sabendo que em ambas ele vai ter uma segurança. Que todas elas estão supervisionadas por um órgão federal e que mais cedo ou mais tarde vai intervir se for necessário e tomar as devidas as medidas cabíveis ali no processo. Mas o consumidor vai poder escolher, né? Assim, não, eu quero pagar, como você falou, pode ser dessa forma também, a gente não sabe, mas pode ser. Eu vou pagar mais caro, mas eu quero receber em 30 dias. Eu vou pagar mensal, um pouco mais barato, mas porque eu posso esperar 60 dias. Ok. Ele escolhe.
Mas em ambos os casos, ele tem a chancela do governo federal de uma autarquia que está supervisionando o mercado. E que vai garantir valer o direito O dele de direito consumidor, deles, exatamente. associado de consumidor, né? Exatamente. Alessandro, eu acho que regulamentação é para ontem. Vamos lá, gente, aperta esse botãozinho aí, dá o play nessa regulamentação, porque do lado de cá, como consumidores, nós ganhamos demais. Sim. Ganhamos em questão de prestação de serviço, confiabilidade, certo? Em credibilidade, quando a gente for procurar uma associação para poder proteger o nosso veículo, né? Então, para o consumidor, a regulamentação avançar é um ganho, isso aí nós já falamos aqui várias vezes. Isso. E quero falar muitas e muitas vezes quais são os outros ganhos que virão, tá bom? Estamos à disposição. Com certeza eu vou te chamar. Já fica combinado, vamos falar sobre as administradoras, tá bom? Assim que você tiver essas informações, corre, me manda mensagem, fala, já tem informações concretas, Suzep soltou as informações para nós falarmos aqui, levar essa informação para as pessoas. E eu vou te falar a verdade, só entre eu e você. Eu tô muito curiosa para saber se vai ter gente que não vai cadastrar. Que não vai cadastrar. Olha, inclusive, Alessandra, eu tenho uns nomes que depois eu vou lá procurar, viu? Eu te conto, eu te mando uma mensagem. Nós temos uma base aí, né? Hoje se fala no mercado em 3.000 associações. Em Goiânia? Não, no Brasil. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus, né? Tá tendo mais associação que boteca em Goiânia. 3.000 associações no Brasil. E lá no site da SUSEP, vai contando o número de cadastros. Então, se você acessar lá o site da SUSEP e tiver essa curiosidade, quiser saber, vai contando lá o número de cadastros. Olha, se tem 3.000, quantas cadastrar? Ó, se cadastrou 1.000, pô, ficou 2.000 de fora. Né? Então, isso é público. É essa mudança que eu acho que mais assusta. A partir do momento que você entra no mercado regulado, tudo é público, tudo é transparente, não se esconde. Né? E já começa por aí. Então, a SUSEP está lá computando os cadastros e mostra para todo mundo. Olha, esse número de 3.000 associações não é oficial, vamos deixar claro. Isso é uma estimativa, porque como o mercado nunca foi regrado, nunca foi regulado, não tem dados concretos. Vai passar a ter dados concretos. Não tem uma lista já realizada que tem 3.000 associações lá, né? Vai passar a ter dados concretos agora, né? Com cadastramento. Mas é uma estimativa dos fornecedores, daqueles que prestam serviço, né, para as associações, que aí todo mundo se juntou e falou, ó, eu atendo 10, eu atendo 15, eu atendo 1.000. Acho que eu vou ligar, né, para a Inova sabe. A Inova é uma delas, né? E aí essa estimativa de que há 3.000 associações aí em média no Brasil. Se todo mundo se cadastrar, tem que aparecer lá no site da SUSEP 3.000 cadastros. Se não tiver... aproximado a esse número, né? Se não tiver esse número, ou não se cadastrou, ou esse número não era real, né? Então, é algo... Tem isso também, né? É algo a ter muita cautela. Mas é estimado, fala-se em 3.000. Se tiver lá, dia 16 de julho, tiver lá 3.000, ok. Tiver 2.000... 2.000 associações, 2.000 cadastros. Não é de se assustar, né? Já que não é um número preciso, né? Até porque nesse período aí, em poucos meses, muitas associações já podem ter simplesmente eu acredito fechado. Que pode ter acontecido, né? Às vezes a pessoa lá junto com a sua diretoria, com seus associados, achou melhor não continuar, né? Seguir outro caminho, e seguindo outro caminho não cadastrou. Existem outros caminhos, né? Que podem ser tomados aí, como, por exemplo, levar os seus associados para uma seguradora. E aí você deixa de ser associação, né? Ou deixa de ser uma associação de socorro mútuo ou de proteção patrimonial mutualista e passa a ser um estipulante de uma apólice para os seus associados. Então, existem coisas aí no mercado que podem acontecer. Mas o cadastro, para quem quer continuar como a associação patrimonial mutualista, ele é necessário. Pessoal, vamos fazer um combinado? Não se preocupem, eu vou olhar.
Eu vou vir aqui. Não, aliás, eu vou lá no nosso Instagram, tá bom? Segue a gente lá. Vou contar para vocês qual é o número. Não vou contar quem eu vou fazer a busca, né, gente? Deixa o Mas eu link lá. vou deixar o link, vou contar, porque eu tô curiosa e eu sei que vocês também estão curiosos. Nós queremos saber quem entrou no jogo, quem ficou de fora do jogo, porque isso nos interessa diretamente, não é mesmo, Alessandro? Exatamente. O consumidor ele tem que acompanhar, né? Tem que buscar informação, ele tem que saber, né? Porque é o patrimônio dele. Às vezes o veículo, às vezes demorou tanto para conseguir, para conquistar, para pagar. E ficar na incerteza se vai ser ressarcido ou não? Se vai ser ressarcido ou não, agora não. Agora com a informação e com o regramento, ele vai poder ter essa tranquilidade, né? De saber que realmente, não, posso confiar, estou tranquilo porque eu vou ter o respaldo. Ah, ótimo. Alessandro, muito obrigada. Mais um momento de muita informação e que preenche, assim, muitas dúvidas, muitas perguntas que não só eu, né, mas o público em geral tem referente a esse processo da regulamentação. É exatamente o que você acabou de falar. Se a pessoa tem a propriedade de um veículo, tem que estar interessado nesse processo. Faz parte de uma associação, tem que estar interessado nesse processo, porque isso está lidando diretamente com os direitos dele como associado, como consumidor, né? E vim aqui, gente, contar para vocês o que está acontecendo nesse rolê. É um compromisso que eu faço, vou falar assim, constantemente aqui nos nossos episódios, né? Alessandro, quem não acompanha não pode reclamar depois. Não, aí, filha, aí depois não vem chorar. Aí eu vou voltar no que eu falei. Não vem ser um atrasado do Enem e chorar no portão, não. Depois, se não acompanhou o processo, não tá ali buscando informação para si, né? Para defender aquilo que é seu, depois não pode reclamar. De jeito nenhum. Então é isso. Muito obrigada, Alessandro, mais uma vez. Eu não vou falar mais que você é convidado. Inclusive, eu acho que no próximo episódio eu tenho uma assistência jurídica, eu vou trazer um contrato para você assinar, tá? Acho que um vale-refeição de 300 a gente fecha aqui. Eu acho que está precisando melhorar um pouquinho esse contrato. 310, Alessandro, mensal. A gente conversa. Um vale-refeição mais o City Pass. Você acha que a gente fecha? A gente conversa. Vamos melhorar. Dá para melhorar. Alessandro, eu trabalho aqui à base do rateio também. Não pode aumentar muito o rateio. Exatamente. Bem, pessoal, muito obrigada por você ter ficado até o final desse episódio. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu antes de sair, antes de fechar a tela, se inscreva, curta esse episódio, volta, assiste os episódios que você ainda não teve tempo de assistir. Gente, não precisa ficar olhando pra gente não, coloca o play lá. Estamos também no Spotify, tá? Coloca o play, escuta lá o que nós estamos falando, porque eu tenho certeza que nós estamos falando assuntos que te interessam. Se você tem o seu veículo, faz parte de uma associação, ou até mesmo de uma seguradora, não está sabendo o movimento que está acontecendo nesse mercado, com certeza você precisa parar um tempinho no seu dia e nos escutar, tá bom? Temos passado aqui em cada episódio informações que são realmente voltadas para você que tem aí o seu veículo na sua garagem, tá bom? Espero você também para o próximo episódio. Fiquem bem e até a próxima, pessoal. Alessandro, últimas palavras? Um forte abraço, sucesso. Tchau. Até a próxima.